Gente, boa tarde, bem-vindas a mais um Papo de Maquiadora. Meu nome é Joyce Gonçalves, eu sou professora de maquiagem personalizada e maquiadora profissional. E eu ensino maquiadoras a fazerem com que todas as suas clientes amem a sua maquiagem, mesmo começando do zero. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que interessa muito as maquiadoras, tanto ela iniciante, quanto maquiadora que já está há mais tempo no mercado, que é o simples fato de não errar mais o tom da base. Eu sei que é muito comum a gente ver pessoas com os tons da base errado, né? Cliente com o tom da base errado. E a gente apontar o erro dos outros, né? Ah, fulano errou o tom da base da cliente. Mas será que tu sabe acertar o tom da base? Será que tu sabe realmente acertar o tom da base e o subtom de todas as clientes? Então, com as dicas que eu vou dar hoje aqui pra vocês, eu tenho certeza que vocês nunca mais vão errar os tons da base. Inclusive, a gente vai tentar fazer aqui com cores primárias uma base, tá? E eu quero mostrar fotos aqui pra vocês do que é um tom de base errado. Porque vocês sabem que tem diferença de tom e subtom, né? Mas eu vou mostrar as duas coisas aqui pra vocês. Ó, aqui nós temos duas pessoas com tom de base errado. Ou seja, a Jennifer Lopez, ela tá com o subtom da base certa, porém o tom está errado. E essa outra moça que eu não conheço, ela tá com o subtom também está correto, tá? O subtom mais amarelado, mais avermelhado na verdade. Só que ela tá com o tom da base errado. Gente, isso é errar o tom da base. E muita gente fala assim, Joyce, eu queria... Por que eu resolvi falar isso, né? Porque essa semana eu abri uma caixinha de perguntas e teve muita pergunta sobre como acertar o tom da base, como não errar o tom da base da cliente. E eu sei que essa é uma dificuldade muito grande de muitas pessoas, inclusive foi minha também, uma dificuldade por muito tempo que eu tive de não conseguir acertar o tom da base da cliente. E aí eu resolvi vir falar sobre isso com vocês hoje. Só que tem gente que fala assim, eu quero acertar o tom da base. Mas não existe só tom da base, existe o subtom da base. E o que é tom e subtom, tanto de base quanto de pele, né? Então, mais uma foto aqui. Tom de pele. A gente tem claro, médio e escuro. São esses três tons de pele que a gente tem. Claro, médio e escuro. Aí existe também o subtom, que é diferente do tom. Então, falando em subtom, a gente tem o subtom de pele quente, neutro, frio e oliva. Inclusive, tá uma polêmica aí desde a semana passada sobre o subtom de pele oliva. A gente vai falar um pouquinho sobre ele, tá? Será que existe pele oliva? Será que existe pele neutra? Tem muitas teorias sobre isso, mas a gente vai falar muito também sobre isso hoje aqui, tá? Então, deixa eu parar aqui. Por que existem bases de subtom quente, de subtom frio, de subtom oliva? Porque existem peles de subtom quente, oliva, de subtom frio, subtom neutro. Então, se existem essas peles, existem essas bases também. Por isso que o pessoal da fabricação de produtos foi se adequando. Antigamente, há muito tempo atrás, eu não lembro de ter essa classificação de pele. Eu lembro que só tinha base clara, média e escura. Não existia base clara, quente, fria. Não existia uma base escura, por exemplo, que fosse com fundo mais avermelhado ou que fosse com fundo mais amarelado. Não. Era só tom de base. Por isso que muitas pessoas ficavam com cores diferentes da cor da pele à cor da base, né? Então, gente, deixa eu só mostrar aqui no quadro pra vocês uma coisa. Só pra gente contextualizar. Então, a gente tem duas classificações de pele, que é o tom e o subtom. Dentro do tom de base, a gente tem de base, não de pele, né? A gente tem peles claras, médias e escuras. São esses três tons de pele que a gente tem. E aí tem uma outra coisa, que é o fundo que essa pele possui, né?
Clara, média e escura, todo mundo já sabia, né? E o subtom, você já deve ter ouvido muito falar sobre subtom. Ultimamente eu vejo bastante maquiadores falando sobre isso. Mas eu quero trazer a minha forma de explicar isso pra vocês, que eu tenho certeza que vai ficar bem claro. Que depois disso vocês vão conseguir realmente não errar mais o tom da base da cliente. Então, a gente tem o subtom de pele quente. A gente tem o subtom de pele frio. A gente tem o subtom de pele neutro. E a gente tem o subtom de pele oliva. Já vou explicar o que é cada um deles, tá? Mas assim, então a gente vai... Quando a gente for olhar pra uma pele pra escolher o tom da base, primeiro a gente vai olhar, será que ela é uma pele clara, média ou ela é uma pele escura? Pra gente poder escolher ali a nossa base, né? Tá, beleza. Vamos supor que seja pra mim, né? Eu descobri que a minha cliente tem o subtom... Tem o tom médio. Não sou muito clara, mas também não sou muito escura. Então, eu tenho um tom mais médio. E agora, será que eu tenho um subtom quente, frio, neutro, oliva? Então, vocês conseguiram entender que a pessoa de pele clara, ela pode ter o subtom quente, frio, neutro, oliva. A pessoa de pele média, de tom médio, né? Ela pode ter o subtom quente, frio, neutro ou oliva. Então, são duas coisas, essas duas coisas aqui, ó, a pessoa vai ser. Ela vai ser clara, média ou escura, ela vai ser quente, fria, neutra ou oliva. E o que é uma pele quente? Na pele quente a gente tem um fundo, já vou mostrar com fotos pra vocês, pra ficar bem claro mesmo. Essa live vai ser completa, ninguém vai sair daqui com dúvida. Vocês vão, a partir de hoje, nunca mais errar o tom da base da cliente, tá? Então, a pele quente, ela tem uma presença maior de amarelo, um fundo amarelado. Eu vou falar aqui, vai ficar meio estranho o que eu tô falando, mas daqui a pouco vocês vão ver com exemplos e vai dar pra entender muito mais, tá? E a pessoa com subtom de pele frio, ela tem mais rosa na composição, ou seja, o vermelho, né? E a pessoa que tem o neutro, né, o fundo de pele neutro, o subtom neutro, ela não tem nem muito amarelo e nem muito vermelho na composição. A gente fala rosa, mas na verdade é o vermelho. Nem muito vermelho na composição. É um tom intermediário ali. Aí, o subtom de pele oliva, ele é um fundo mais esverdeado. Ah, Joyce, uma pele verde. Porque a gente sabe, já vou mostrar pra vocês, essa parte do quadro aqui pega. Ali em cima. A gente sabe que uma base, né, o tom marrom, ele é formado por 3 cores que são as cores primárias, que são o amarelo, o vermelho e o azul. Por isso que, só porque eu falei pra vocês, ó. Quem tem o fundo mais amarelado tem o subtom de pele quente. Quem tem o fundo mais avermelhado tem o subtom de pele frio. Ah, e o subtom de pele oliva deveria ser quem tem o fundo mais azulado, né? Mas não, é o fundo verde. Geralmente, essa pele aqui é uma pessoa que a gente coloca uma base amarelada, não dá certo. Coloca uma base avermelhada, não dá certo. Coloca uma base neutra, a gente sente que falta um fundinho de verde. E essa pele que tem o fundo de verde é porque ela tem bastante pigmento azul e amarelo, que dá a cor verde, tá? Então, a junção dessas duas cores aqui dá o verde. Por isso que a pele oliva é uma pele que tem o tom mais esverdeado. Então, a gente entender isso aqui, vocês têm que entender isso aqui para nunca mais errar o tom da base da cliente. Porque se vocês não entenderem esses fundamentos aqui, vocês vão sempre procurar uma fórmula mágica para poder achar o tom da base da cliente. Era isso que eu queria por muito tempo. Eu queria mesmo, era uma fórmula mágica para que as minhas clientes amassem a minha maquiagem, para que eu conseguisse de fato achar o tom da base da cliente. Eu fiz vários cursos e nunca ninguém me deu uma fórmula mágica pra conseguir achar o tom da base da cliente, pra eu nunca mais errar o tom da base da cliente, mas eu não consegui, porque não existe. O que existe é a gente entender essas duas coisas aqui, tom e subtom, como a base é formada, né? Como o tom marrom é formado, que é com as cores azul, amarelo e vermelho, com essas cores primárias, e eu achar o subtom de pele de cada cliente. Agora, só voltando aqui, pra gente falar mais. Já vou voltar pro quadro, eu acho. Vamos ver como é que vai ficar o andamento da live. Mas já vou voltar aqui pra gente falar mais algumas coisas, tá? Ó, tenho dúvida, não sei como seria o meu tom de pele. Sempre tenho dúvida. Já vou mostrar
Eu, inclusive, tô com 2 bases aqui separadas pra mostrar pra vocês como que a gente faz pra testar a base. Porque assim, igual eu falei, não tem uma fórmula mágica, gente, é testando. Achar o tom de base é testar, tá? E por que é tão importante assim a gente achar o tom de base da cliente? Porque na certa, se tu colocar uma cor muito diferente daquilo que a cliente é, né? Tanto o tom quanto o subtom, por exemplo, ó, eu sou uma pessoa de subtom neutro, mas eu tenho um fundinho de amarelo. E se eu colocar uma base em mim que seja mais alaranjada, que é uma que eu tenho aqui, inclusive, que eu tô usando ela, porém eu não estou alaranjada, olha só, tá certinho com a cor do meu pescoço. Por quê? Porque eu uso esses produtinhos aqui pra alterar o subtom da base e dar tudo certo. Então, mas se eu colocar uma cor muito laranja em mim, muito rosada, eu não vou me gostar, não vou me conhecer e não vou me conectar. E a tua cliente também não. Ela não vai amar a tua maquiagem dessa forma. Já aconteceu uma vez, gente, antes de eu ter esse conhecimento de colorimetria, eu deixar uma cliente laranja. E ela olhou assim, nossa, eu tô laranja, eu não gostei da maquiagem. E isso me frustrava demais, gente. O fato de a minha cliente não amar a minha maquiagem lá no início da minha carreira me frustrava demais. Por isso que eu criei um método aí, que hoje eu consigo fazer com que todas as minhas clientes amem a minha maquiagem. E é isso que eu também ensino para minhas alunas. Fazer com que as clientes delas amem a maquiagem dela. Porque se a cliente amar a maquiagem, pensa comigo. Ela vai indicar o teu serviço para outras pessoas. Ela vai fidelizar contigo, né? Porque eu sempre faço esse termômetro. Se a minha cliente volta pro meu atendimento, é fato que ela amou a minha maquiagem. Porque às vezes ela fala, ela se expressa, ou não, né? Tem pessoas que são mais reservadas, dependendo do temperamento delas. Mas é o termômetro, assim, mais poderoso, mais potente se ela voltou pro meu atendimento. Se ela voltou, ela vai amar a minha maquiagem. Ela amou a minha maquiagem. Ela vai indicar para as outras pessoas, então eu vou cada vez ter um fluxo de cliente maior. E a gente vai se animar mais, né? Porque a gente, maquiadora, trabalha mais por amor do que simplesmente por dinheiro, né? A gente sabe que o dinheiro são os que pagam nossos boletos. Mas assim, esse final de semana eu comecei a atender 6 horas da manhã, 5h15 eu tava no salão. E eu sou uma pessoa que eu odeio acordar cedo. Mas pra fazer maquiagem eu consigo acordar de boa. Por quê? Porque é um trabalho que eu amo. Sempre que a gente pensa na profissão maquiadora, né? Eu sempre falo para minhas alunas assim, vocês têm que amar a maquiagem. Do mesmo jeito que a gente quer fazer a nossa cliente amar a nossa maquiagem, a gente tem que amar a profissão maquiadora. Porque senão não vai aguentar mesmo. Porque é uma profissão que tem alguns desafios. Claro que se a gente tem uma metodologia correta, se a gente tem alguém pegando na nossa mão e ensinando, fica muito mais fácil. Mas tem alguns desafios sim. Por exemplo, acordar às 5 horas da manhã para trabalhar. Se tu não gostar dessa profissão, logo, logo tu vai cansar. Então, a gente precisa fazer nossas clientes amarem a nossa maquiagem. Quando a gente escuta isso delas, é o nosso combustível. Muito mais do que o valor financeiro. Então, é muito, muito importante para a nossa profissão, para o nosso crescimento também, a nossa cliente amar a nossa maquiagem. E aí, falando de errar o subtom, né, gente? Uma vez eu vi uma noiva com uma maquiagem com subtom completamente errado. Ela tem um subtom rosado, ela é bem branca, e ela tem um subtom rosado, e a maquiadora colocou uma base de subtom amarelado nela, também bem branquinha, porém com um subtom amarelado. E aí, gente, as fotos ficaram muito, muito, muito feias. Inclusive, o padre que tava falando ali, que tava fazendo o casamento, ele perguntou: o que aconteceu contigo? Tá muito branca e tudo mais. Falou umas 3 vezes durante o casamento. E aí, depois que eu fui perceber, né, inclusive, na hora eu nem percebi, mas depois eu vi nas fotos que o subtom de pele, do subtom da base tava completamente errado. Então, imagina, sábado, né? Maquiei uma noiva. E depois eu fiquei olhando as fotos, né? E a gente tem que ter essa noção que eu tô maquiando, por exemplo, uma noiva e vai aparecer aonde a maquiagem dela? Nas fotos. E se as fotos ficarem ruins? E se eu errei o tom da base? Olha o tamanho da responsabilidade que a gente tem nas nossas mãos. Pode ser que essa noiva não se goste também da sua maquiagem. E aí aquilo fica marcado pra ela, que no dia que era pra ser um dos mais felizes da vida dela, acaba sendo um dia ruim. Um dia que ela teve experiências negativas. E olha que eu já vi isso acontecer muito, tá? De pessoas virem relatar: no dia do meu casamento me deixaram... Uma pessoa negra veio me falar: no dia do meu casamento me deixaram muito branca. E aí, mas isso tem anos, ela deve ter uns 30 anos de casado.
de casada. E ela disse que, daí a maquiagem derreteu, ficou metade branca, metade negra. Gente, imagina. E eu não quero que isso aconteça com as clientes de vocês. Então, por isso que eu tô aqui, sempre trazendo um conteúdo diferente, um conteúdo que realmente vai agregar na vida de vocês. Se vocês entenderem o que eu estiver explicando aqui hoje, vocês nunca mais vão errar um tom de base da cliente. Que é extremamente importante acertar o tom da base para que a cliente ame a tua maquiagem. Vocês conseguiram entender até aqui, né? Então, Joyce, como é que... Igual a resposta da Emily, que tem dúvida, não sabe qual o tom de pele. Gente, não tem como eu olhar para uma cliente e saber a base dela é a base tal. Por mais que eu conheça, claro, a gente tem várias fórmulas de base, tem várias marcas de base, mas assim, mesmo que eu conheça todo o meu material, mesmo que eu conheça todas as bases que eu tenho, eu nunca vou conseguir olhar para uma cliente e dizer a base dela é a base tal. Talvez eu vá acertar, mas é muito, muito, muito difícil porque não existe uma forma. Como que eu vou saber então? Testando. Deixa eu mostrar uma coisa aqui, uma foto que eu achei na internet. Porque eu ia até fazer em mim, mas eu acho que eu tô com maquiagem, não ia dar muito certo. A gente faz esses testes mesmo. Não tem uma outra forma. Eu sei que talvez vocês entraram aqui nessa live esperando uma fórmula mágica. Igual eu busquei por muito tempo, só que ela não existe. A única forma é vocês entenderem isso aqui que eu falei de tom e subtom, de como a base é formada, e vocês testarem a base. Então, onde a gente testa primeiro? A gente vai testar aqui nessa região, ó. Porque aqui eu consigo ver a cor do rosto da cliente, da cor do pescoço e da cor do colo. Eu preciso achar uma base que ela seja exatamente da cor do pescoço. Porque agora é inverno, né? Daqui a pouco é verão e a gente vai perceber que as nossas clientes, elas vêm um pouco mais bronzeadas na região do corpo do que no rosto. Então, eu tenho que achar uma base que seja da cor do pescoço da cliente. Por isso que a gente testa aqui. Aí, como que eu vou saber qual base é? Qual dessas bases aí vocês acham que é o tom dessa pessoa? Da laranja, dessa mais alaranjada em direção à mais clara. Eu consigo perceber que ela é a terceira cor. Por quê? Porque quando a gente olha assim, a gente não consegue ver diferença entre a cor da pele e a cor da base. Parece que é tudo uma coisa só. Quando a gente chega nesse ponto aí, é o ponto onde nós encontramos a cor ideal da base da cliente. Então, a gente conseguiu perceber que uma tá muito escura e muito laranja também, né? A outra, do lado dessa laranja, tá muito amarela. Aquela primeira, ela tá muito clara. Ela tá no subtom correto, tá? Só que ela tá muito clara. Essa pessoa, ela tem um fundo bem neutro, tá? De pele. A gente consegue perceber que a amarela ficou amarela demais. Então, é assim que eu consigo perceber. Eu coloquei uma base em mim, na minha cliente. Tá muito laranja. Poxa, então, subtom de pele não é... Na verdade, não existe subtom de pele alaranjada, né? A mistura de vermelho com amarelo. Mas assim, tá muito amarela a base. Então, eu vou colocar uma base um pouco mais neutra. Não, tá muito neutra. Então, eu vou colocar uma base mais rosada. E assim a gente vai testando. Não tem outra forma, gente, tá? Confia em mim. Tenho aí alguns anos de experiência, já atendi muita gente, já ensinei muitas alunas. E o que a gente tem que fazer é testar. E essa é a forma correta de testar. Então, daqui a um tempo, tá? Vocês vão olhar para uma pessoa, eu olho para uma pessoa e eu consigo identificar mais ou menos assim o subtom de pele dela. Deixa eu mostrar aqui algumas fotos para vocês entenderem. Vou pegar 3 pessoas aqui com um tom bem clarinho de pele. Deixa eu ver se eu tenho... 3 pessoas, ó. Essa aqui é uma pessoa que tem um subtom de pele extremamente rosado. Ela é clarinha, né? Mas ela tem um subtom de pele bem rosado. Hoje eu olho pra ela e eu consigo identificar, mas porque eu já treinei muito meu olho, já fiz muita base com tinta guache pra poder treinar mesmo meu olhar. Que é algo que eu indico vocês demais a fazer e é algo que eu ensino pra minhas alunas dentro do meu curso Formação de Maquiadoras, né? A gente tem vários exercícios. Inclusive, tinha uma aluna minha live, não sei se ela tá aqui ainda. E tá aqui a Leide, ó. A Leide já fez todos os exercícios. E aí eu faço elas treinarem, porque é preciso. Com essa live aqui, vocês vão ter uma base gigantesca do que vocês precisam fazer, só que a excelência vai vir a partir do treino de vocês, tá? Então, aí a gente consegue perceber que ela tem um fundo de pele, um subtom rosado, então eu vou usar uma base mais rosada. Agora, eu tenho uma outra pessoa aqui, ó, bem clarinha também, com um subtom de pele bem amarelado. Olha a diferença.
E aí, se eu inverto as bases, se eu pego uma pessoa de subtom bem rosado e coloco uma base amarelada, não vai dar certo. Não é só porque aquele lente é clara, qualquer subtom de pele dá, qualquer base dá, base clara. Não é bem assim. Tem a questão do subtom também, né? E eu vou mostrar uma pessoa com subtom, com o tom claro, até eu me confundo, né? Com um tom claro, só que ela tem um subtom mais esverdeado. Gente, a pele oliva é a pele mais difícil de a gente identificar, tá? Porque ela vem da mistura do azul com o amarelo. Que aí dá a cor verde. Deixa eu tentar tirar aqui. Ver se eu vou conseguir misturar aqui pra vocês o azul e o amarelo. Pegar um pouquinho de cor amarela e um pouquinho de pigmento azul. Ó, misturei aqui, ó, e deu verde. A pessoa, ela tem essa predominância dessas duas cores e ela acaba tendo o subtom mais esverdeado. E aí, pra identificar, gente, só testando mesmo, testando também. Coloquei uma amarela, ficou amarela demais, coloquei uma neutra, não ficou bom. Coloquei a rosada, né, uma base rosada, avermelhada, não ficou bom. Geralmente vai faltar um pouquinho de pigmento verde na tua base, tu consegue misturar ali e chegar nesse subtom de pele. Agora a gente vai falar das peles escuras, ó. Ó, vou mostrar duas pessoas. Essa com subtom bem amarelado, a gente consegue ver, é uma pele negra com subtom bem amarelado. E essa já tem um subtom mais avermelhado, deixa eu ver aqui. Ó, já tem um subtom mais avermelhado, gente. Não é assim, um vermelho assim que tu vai encontrar na pele da pessoa. Não é um amarelo assim que tu vai encontrar na pele da pessoa. É o fundo, né? O fundo dessa pele é avermelhado, é esverdeado, é amarelado, é rosado, é neutro. Só testando mesmo que a gente vai saber, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês aqui, pra quem chegou agora, a diferença. Ó, a gente pode errar a base, a gente pode não, né? Depois dessa live ninguém mais vai errar. A gente tem como errar no tom e no subtom. Eu já tinha mostrado no início da live aqui, ó, de bases aplicadas com o tom errado. A pessoa tá com a base no subtom correto, porém com um tom, a Jennifer Lopez bem mais clara, né? E a outra moça ali com um tom mais escuro. Inclusive foi feita uma tentativa de passar base no pescoço inteiro, mas mesmo assim ainda o colo ficou à mostra, ficou aparecendo aí, tá? Isso eu achei no Google mesmo, porque essas pessoas famosas, né, estão diretamente ligadas aí com vários fotógrafos, apontando câmeras para elas o tempo todo, então por isso a gente consegue esses registros e encontrar no Google facilmente. Aí agora eu vou mostrar aqui como errar o subtom da base. Aqui é diferente, aqui talvez esteja no tom, mas olha como essa primeira do batom rosa ficou laranja, amarela, né? Meio difícil de identificar, mas ficou mais pra amarela. E a outra, que é uma atriz também, que eu não lembro o nome dela, ela ficou branca demais, esbranquiçada. Na verdade, gente, eu acho que essa aí nem foi erro de subtom, tá? Foi mais que o flash estourou. Inclusive, é um dos temas que a gente vai trabalhar durante essa semana ou semana que vem. Aqui no Papo de Maquiadora, né? Sobre como fazer pra foto não estourar no flash, né? Mas aqui a gente consegue ver a moça de batom rosa que ela tá com subtom completamente errado. E é isso que acontece quando a gente não tem esse conhecimento de colorimetria. Quando não tem esse conhecimento de tom e subtom de pele. Igual eu falei pra vocês, com o passar do tempo, Joyce, será que o meu olhar vai ficar melhor? Será que eu vou conseguir daqui a um tempo facilmente encontrar o subtom de pele da cliente? Se tu estudar de forma correta, sim. Agora, se tu ficar só tentando acertar sem um método, sem uma metodologia, não. Então, isso que eu falei pra vocês hoje sobre tom e subtom, vocês precisam entender pra poder, daqui a um tempo, vocês melhorarem. Quanto mais vocês treinarem o olho de vocês, mais rápido vocês vão ficar melhores em achar o tom e subtom da pele da cliente, para que sim ela venha amar a tua maquiagem. Aí tu pode pensar assim, Joyce, agora eu entendi que existe tom e subtom de pele, né? Eu sei que existe subtom de pele quente, frio e neutro, e oliva, né? E existe tom claro, médio e escuro. E uma pessoa
clara, por exemplo, ela pode ser quente, fria, neutra ou oliva. Uma pessoa média, ela pode ser quente, fria, neutra e oliva. Então eu preciso comprar todas as cores de base, né? Do mundo. Pego uma marca que eu gosto lá, escolho todos os tons de base. Não. Inclusive dentro do meu curso, de novo, né? Eu já tenho até uma live sobre isso, tá? Que eu ensino vocês quais as cores de base que são as cores mais essenciais para o maquiador ter e que vocês conseguem, com aquelas bases, atender todas as pessoas existentes no mundo. Como assim? Se existem tantas classificações aí. Porque a gente tem isso aqui, ó. Isso aqui, na verdade, é color maker para fazer maquiagem artística, tá? Mas existem várias marcas que fazem corretivos com essas três cores primárias, né? Que é o azul, amarelo e vermelho. A gente precisa ter isso aqui, maquiador precisa ter isso aqui, não necessariamente essa aqui, mas assim, tem a Color Make que é líquida, tem a Bruna Tavares tem corretivo não, tem o BT Velvet dessas cores, Kryolan tem, Catherine Hill tem, enfim, várias marcas aí que vão vir surgir, que eu não falei, que vão surgir ainda no mercado, tem esses produtinhos assim, ó, tem o corretor de tom e subtom da Dalla Makeup, que tem esses produtos, e para que eles servem? Para justamente a gente conseguir ajustar tom e subtom de pele das clientes. Tem uma coisa que eu não mostrei para vocês aqui, que é o círculo cromático. Já mostrei várias vezes em outras lives, mas hoje eu não mostrei para vocês. E a gente usa muito eles para poder ajustar o subtom de pele. Porque, por exemplo, eu tô com uma base aqui, eu vou mostrar, ela é bem laranja para mim, tá? Ela é no tom certinho. Só que ela tem o subtom alaranjado. Eu sinto que ela fica laranja. Ela não fica nem amarela nem vermelha. Ela fica laranja. A mistura dessas duas cores, né? Então, como que eu vou neutralizar esse laranja? É igual quando a gente é loira e vai querer neutralizar o cabelo que tá muito amarelo. A gente vai usar uma máscara roxa, né? Você já deve ter ouvido falar muito sobre isso. Por quê? Porque o roxo neutraliza o amarelo. Como que eu sei? Olhando essa roda de cores aí. A cor oposta do amarelo, que se a gente andar assim, né? A cor que está oposta ao amarelo é o roxo. Então, por exemplo, se eu tenho uma base que ficou muito amarelada, como que eu neutralizo esse amarelo? Colocando um pouquinho de pigmento roxo. Ah, Joyce, não tem o roxo. A gente vai usar o azul, então, porque o roxo é a mistura do azul com o vermelho. Isso é um pouquinho mais complicado, mas vocês treinando colorimetria, vocês conseguem identificar. Essa base aqui, por exemplo, ela é muito laranja. Eu não quero, como eu tenho um subtom de pele neutro, eu não quero simplesmente deixá-la mais amarela ou deixá-la mais rosada. Porque se eu quisesse deixá-la mais amarela ou mais rosada, simplesmente eu colocaria pigmento amarelo ou eu colocaria pigmento vermelho, aí eu conseguiria atingir esse subtom. Porém, eu quero neutralizar, eu quero que esse laranja acabe. Qual cor que eu vou usar? Eu vou usar a cor contrária, oposta ao laranja na roda de cores, que é o azul. E eu vou mostrar isso na prática pra vocês, que vai ficar bem mais fácil. Vou botar aqui na minha mão, ó. A base purinha. Ó, tá com um pouquinho de verde aqui. Deixa eu ver se meu dedo tá limpo. Ó, aqui é ela pura. E agora, ela fica laranja, bem laranja pra mim. Eu não sei se vai dar pra ver tanto aqui, tá? Ó. E agora, então, como eu quero neutralizar o laranja, eu vou usar o quê? O pigmento azul. Então, eu vou pegar um pouquinho do pigmento azul e eu vou misturar nessa outra base aqui, que na verdade é a mesma base, né? E vou mexer. Olha, eu vou mexer essa aqui com o dedo limpo também, tá? Só pra espalhar melhor. Olha a diferença já que deu de subtom. Olha como essa aqui, ó, tá bem mais laranja e essa aqui já não tá. Essa aqui já tá neutralizada, então eu acabei com o laranja que tinha na minha base. E aí, ela vai oxidar e vai ficar melhor, eu já mostro pra vocês, né? E isso a gente consegue fazer com todas as clientes. Ó, eu tenho uma outra base aqui, essa aqui é da Bruna Tavares. Vou colocar na minha mão pra vocês. Esperar ela oxidar, porque a base, quando ela oxida, ela muda um pouquinho de cor. Então, é outra coisa que é extremamente importante a gente fazer, é esperar essa base secar, né? Por 1 minutinho, 2 minutinhos, passar na pele da cliente, esperar ela dar uma secada, pra quê? Pra que ela oxide e aí a gente veja a real cor dela. Então, essa base aqui, ela é um pouquinho rosada. Ai, Joyce, não é tão rosa, eu imaginei que fosse rosa, não, porque ela não tem um fundo tão rosado assim.
E eu consigo identificar isso, por quê? Porque eu também não tenho subtom de pele rosado, eu sou uma neutra amarelada. Então eu consigo ver muito nitidamente que ela é rosa. Se eu colocar uma base muito amarela aqui, não vou conseguir ver que ela é tão amarela, porque meu subtom de pele é um pouquinho amarelo. Então a gente consegue identificar também testando em várias pessoas. Essa base é rosada demais. Quando eu coloco essa mesma base que eu acho rosada demais em mim, numa pessoa que tem um subtom de pele que é rosado, não vai ficar tão rosado assim. Então tem essa questão de comparação. Oi, Pati, sou nova aqui, tô amando seus conteúdos. Bem-vinda. Bem-vindas. Deixa eu lembrar vocês, gente, que toda terça e quinta às 12h37 da tarde nós temos live aqui, tá? O Papo de Maquiadora. Hoje eu fiz porque eu tinha prometido pra vocês nos stories que choveu de perguntas de como encontrar o tom da base da cliente, como não errar o tom da base da cliente. Então, eu fiz essa live aqui esporádica, mas toda terça e quinta às 12h37 nós temos encontro aqui do Papo de Maquiadora, tá? Ó, agora oxidou bem, vocês conseguem ver, ó. Essa aqui ficou agora exatamente no meu tom, e essa aqui, olha como ela tá laranja. E eu só consigo ver isso. Ai, olha essa base, ela é boa pra mim. Eu vou colocar ela laranja. Eu só vou saber se ela é boa pra mim se eu testar em mim ou na cliente, que seja, né? A gente tá falando aqui de maquiadora. Então, a gente consegue com essas três coisas aqui, ó, alterar o subtom de base. Ó, essa base aqui tá muito amarela, muito rosada, né? Se eu quiser que ela fique mais amarelada, eu vou vir com um pouquinho de pigmento amarelo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. E eu vou misturar e olha como ela vai ficar. Olha só. Ela ficou agora até amarelada demais, ó. Ficou muito, muito, muito amarela, porque eu coloquei bastante pigmento amarelo. Então, eu consigo alterar os subtons de pele, de base, né? E é isso que a maquiadora precisa entender pra fazer com que todas as clientes dela amem a maquiagem e também não precisar comprar todas as bases do mundo. Agora, deixa eu fazer um teste com vocês. Deixa eu mostrar a roda de cores aqui de novo. Se eu tenho uma base muito amarela, porque agora eu transformei ela em base super amarelada, né? E eu quero neutralizar esse amarelo, o que eu vou fazer? Que cor que eu vou usar? A cor que tá ao contrário à roda de cores, que é o roxo. Joyce, não tem o roxo. A gente sabe que a mistura do roxo é o vermelho com o azul. Então, eu vou colocar um pouquinho de pigmento azul e um pouquinho de pigmento vermelho. Então, eu vou pegar o meu dedo aqui, um pouquinho de vermelho, um pinguinho de azul. Peguei muito azul. Gente, o azul é muito forte. E vou misturar aqui, ó. E a gente já vai ver esse amarelo se neutralizando. Olha só, gente, eu fiz na frente de vocês que esse amarelo foi neutral, tanto que ele sumiu na minha pele agora, ficou neutro, porque minha pele é neutra. Então eu consegui neutralizar esse amarelo apenas com dois corretivos aqui, chama de corretivo, mas na verdade é um color make para fazer maquiagem artística, de cores opostas à roda de cores. Então vocês precisam entender isso pra conseguir nunca mais errar o tom da base da cliente. Que sonho que seria, né? Cada cliente eu conseguir acertar o tom da base. Isso é possível com esse entendimento de colorimetria, tá? Eu vou deixar essa live aqui salva pra vocês assistirem de novo. Eu sei que tem bastante conteúdo, falei bastante coisa aqui, e é importante que vocês assistam de novo para que vocês gravem, que vocês mentalizem e comecem a fazer esse teste, né? Esses aqui são produtos que a gente encontra até em loja de produto infantil, sabe? Em loja de decoração, em loja de papelaria também, para vocês ir treinando, pegar a base de vocês, começa a treinar nas pessoas, que isso é muito, muito legal e vai fazer o olho de vocês serem muito mais treinados em relação a isso, em relação a acertar o tom da base da cliente, tá? Então, muito obrigada pela presença de vocês até o momento e nós nos vimos amanhã às 12h37 com mais um Papo de Maquiadora. Tchau!